Boa noite a todos. Estamos aí novamente tentando realizar a nossa live sobre adolescência e família. Hoje nós temos a convidada Maria Rita e a Andréia. Vamos ver meninas para participar. A Andréia conseguiu. Estou por aqui. Vamos ver se agora a Rita também conseguiu. Oi. Agora vamos ver a Ariane. Nós estávamos tentando fazer tanto por aqui pelo Zoom e boa, agora foi. Agora foi. E aí, como nós estamos aprendendo com a tecnologia, deu muito delay aqui no Zoom ao mesmo tempo. Então a gente conseguiu por aqui. Acho que a gente tem que tentar uns 20 minutos antes aqui no Instagram para ver se dá certo. E depois eu gravo e vou jogar lá no YouTube também, tá bom? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todas as audiências aqui, tanto da Ariane, da Andréia e da Rita. Mais uma live relacionada a adolescente. E hoje, especificamente, adolescente e família. E quero agradecer muito a Andréia e a Rita, que atenderam ao meu pedido de estar aqui, né, nessa noite, trazendo a expertise delas em relação a esse olhar e ao olhar também para nós, quanto mães, né? A Rita já é vovó, então a gente tem bastante movimentos da vida para olhar, para trazer a diferença para a nossa história, para a história de quem está assistindo e das histórias daqueles que estão aí, né, crescendo e trazendo essa reflexão para todos nós. Sejam muito bem-vindas, meninas. Aí vocês podem se apresentar. Então, vamos lá. Eu sou a Rita, eu sou facilitadora de constelações familiares, sistêmicas, organizacionais, educacionais. Trabalho com atendimento individual ou em grupo, na constelação familiar. E faço palestras também sobre educação e pedagogia sistêmica nas instituições de ensino. O meu atendimento é bastante individualizado, né? Eu faço mais o atendimento individual das constelações e também participo de atendimentos em grupo, né? E principalmente em escolas, palestras em escolas. Então, essa é a minha atuação atualmente, é onde eu me coloco, nesse lugar, né? Pronto, gente, boa noite, né? Muito feliz de estar aqui, grata pelo convite, Jane, né, e Ariane. Meu nome é Andréa Gradivol, sou psicóloga clínica, psicóloga educacional, né? Bastante tempo na escola, principalmente, mas já na clínica, atuando na clínica já há alguns anos. Sou gestalterapeuta, sou terapeuta sistêmica familiar. E tenho, assim, um verdadeiro amor por essa faixa etária, né? Principalmente da pré-adolescência. Da adolescência também, atendo muitos adolescentes, mas principalmente da pré-adolescência, né? Sou orientadora parental também. Então, espero estar aqui contribuindo, mas também aprendendo, né, com vocês nessa troca, nesse compartilhar, né? É isso. Muito obrigada. Estamos aqui no frio de São Paulo, a Andréia está no calor de Fortaleza. Ai, estou no calor de Fortaleza. O quanto é interessante essa conexão, né? Eu falo desse caminhar que a gente pode estar aqui e conectado com todos que estão aqui, com quem vai ficar aqui assistindo, trazendo perguntas, compartilhando conosco a sua história. Então, quem não tem um adolescente aí na família, né?
Se não está dentro da sua casa, ou que esteja como tia, né, ou tio, né, a convivência com os adolescentes, com a família. Então, como a gente pode trazer a reflexão hoje desse olhar das famílias com esses adolescentes? E antes da gente olhar para ele, adolescente, a gente traz a Andrea com toda a sua expertise da pré-adolescência. Né? Eu tenho uma pré-adolescente aqui na minha casa. Uhum. E é interessante que num dos atendimentos dessa semana, né, pós-Dia das Mães, e essa mudança de fase, o adolescente, ele acabou não fazendo coisas que ele fazia antigamente. Eu também senti, por exemplo, a última festinha da escola, ou na festinha da escola minha filha não veio com cartãozinho, porque já está na sexta série, né? Não tem mais cartãozinho que a escola pede. Então, como é lidar com essa transição? Como é olhar para esse pré-adolescente? E, Andréia, diga um pouco da sua experiência, da importância que eu entendo. Depois a Ariane vai trazer perguntas, né, que trouxemos, né, algumas pessoas trouxeram também, da importância do aspecto emocional, desse acolhimento emocional que você vê como é importante nessa pré-adolescência para a formação desse adolescente. Sim, sim. É muito interessante porque ser mãe e pai de pré-adolescentes, principalmente primeira viagem, é uma grande descoberta e um grande desafio, né? É também viver um pouco do luto dessa infância, né? E muitas vezes eu vejo os pais com dificuldades, sabe? Assim, de perceber essa criança, porque são processos muito sutis, são desenvolvimentos muito sutis, sejam eles físicos, de interesse, grupo social, gente, tudo muda, né? Inclusive na escola muda muito, né? A passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2 é uma passagem de muitas mudanças, né? Assim, eu acredito que seja a realidade da grande maioria das escolas brasileiras. A minha experiência é aqui em Fortaleza, então a grande maioria das escolas aqui muda de bloco, né? Muda às vezes até de sede mesmo, porque geralmente a sede vai, né, Fundamental 1 do primeiro, pelo menos do primeiro ao quinto ano, e depois vem uma sede que é do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Então eles passam de uma posição social, né, diferente. Eles eram os mais velhos, né, os maiores, né, a galera do quinto ano, e de repente eles passam a ser do sexto, mas eles são os menores, né? Tem escola que faz de sexto ao nono, tem escola que faz de sexto ao terceiro, vai depender da escola. Mas, assim, são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E, às vezes, eu vejo os pais com dificuldade de ter essa percepção, né? Então, chega, às vezes, ali nos 12, 13, e aí é que, às vezes, os pais vão acordar. Mas, na realidade, essas mudanças, elas já acontecem, né? Assim, desde muito cedo. E é importante entender, observar, sentir essa criança, a mudança dessa criança. É importante para que você não perca o vínculo, não perca a aproximação, porque os interesses mudam, né? Os amigos passam a ser extremamente importantes, né? Você passa também, enquanto mãe, enquanto pai, a não entender alguns comportamentos. Então, hoje eu recebo na clínica, né, enquanto orientadora parental, muitos pais naquela angústia de o que é que está acontecendo, né? E é muito interessante ver que é uma angústia muito verdadeira, mas na realidade é o filho que está crescendo, né? E aí muitas vezes tem pais que têm dificuldade de entender esse crescimento e quer barrar isso, né? Então, assim, às vezes não pode isso, não pode aquilo, não entende já que existe toda uma fase onde eu preciso também administrar. E tem também aquele que se distancia, né? Que já não entende, aí ele gosta mesmo é do computador, ele gosta mesmo é do videogame. Então, aquela criança entra no quarto, passa a chave e eu passo realmente a não conhecer esse mundo, a não entender essa linguagem e não faço nenhum esforço para que isso aconteça. É fase, essa fase passa, é assim mesmo, e acaba que desconecta completamente, né? Então, é muito interessante para que essa adolescência ela possa ser uma adolescência vivida de uma forma
conectada, vinculada com a família, que essa pré-adolescência ela seja respeitada, observada, acolhida, compreendida, né? Que os pais possam buscar, seja no profissional, seja nas leituras, seja através da escola, né? Mas assim, que possa realmente abraçar essa vivência, né? Assim, a partir de todas essas mudanças, entender, chegar junto, partilhar, trazer os amigos para dentro de casa, entender esse movimento de que agora existe um mundo lá fora enorme, imenso, né, extremamente vivo. Então, assim, a curiosidade do adolescente, ele passa por uma expansão muito grande. E muitos pais se sentem, bate, entra no confronto, quer muitas vezes, né, com rigidez, tolher aquilo ali, porque assusta ver, né, aquela menininha, né, toda pintada de batom vermelho, de unha vermelha, querendo isso, querendo aquilo. Então, como dosar isso, né? Como também administrar, como também dar limites. Tudo isso precisa ser muito bem conversado, orientado, né? Mas perpassa por esse momento de meu filho está entrando em uma nova fase. E agora, como é que vai ser isso, né? Como é que eu me conecto com ele? E é E esse muito adulto, ele precisa. interessante. Eles precisam ainda entender, Andréia, que a vida desse adolescente ou desse pré-adolescente hoje não é a mesma que Não, ele teve. exato. Demais, isso. Exatamente. E o quanto eu acho que um caminhar mesmo da gente refletir que fazer a diferença na pré-adolescência vai interferir na adolescência e nesse jovem Toda a adulto. diferença. Faz toda a diferença. É porque é interessante o papel da família no sentido de eu preciso entender que abriu-se um mundo e eu preciso, em alguns momentos, isso é difícil, muito difícil, Jane. Eu preciso entender que eu preciso da base para que ele vá, mas eu ter uma segurança e uma conexão para que ele volte sempre que necessário, né? Então, é essa abordagem que não tem manual, né? Que vai também de cada família, de cada sistema, de cada adolescente. Mas, assim, pra fazer com que esse pré-adolescente se torne esse adolescente curioso, disposto para, né, assim, para enfrentar as coisas que precisam ser confrontadas, entender, mas ao mesmo tempo eu ter uma conexão que qualquer situação, e muitos perrengues acontecem nessa fase, porque é uma fase de experimentação, esse adolescente ele volte e diga, mãe, pai, é o seguinte, aconteceu isso, né? Eu errei, eu não sei o que fazer, ou então, como é que eu faço isso? Então, isso vai depender muito desse vínculo, e esse vínculo vai ser construído a partir dessa pré-adolescente, né? Como é que ele vai entender essa família, se essa família vai ser essa base, vai ter essa confiança, ou não, né? Ou vai ter esse afastamento, ou vai ter esse distanciamento. Isso que você falou é perfeito, assim. A adolescência, a nossa adolescência, né? Foi muito diferente da adolescência que está hoje, né? E assim, uma coisa que eu me preocupo é porque tem algumas famílias que às vezes apostam, inclusive, na própria informação que vem de todos os lados, né? O adolescente tem ali o mundo na palma da mão e muitas vezes não chega, não se achega, não conversa, não, porque acha que ele já sabe. Também tem isso, sabe, Jane? Assim, às vezes aquelas conversas difíceis ou aquelas conversas é, sobre corpo, sobre sexualidade, sobre, sabe, sobre essas mudanças, sobre amizade. É uma coisa que muitas vezes eu vejo os pais apostando de que essa criança, esse pré-adolescente, ele já tem essa informação. Muitos pais, quando eu digo, você já conversou sobre isso? Não, mas isso aí com certeza ele já sabe. Entende? Porque ele vê no Google, porque ele vê não sei aonde, porque tem a série tal, porque tem a série tal. E, na realidade, o que essa criança, né, que ainda é criança, precisa, esse pré-adolescente precisa, é de uma pessoa que sente, que converse, que tire as dúvidas, que acolha, sabe?
E eu vejo muita dificuldade dos pais, muitas vezes, de, de adotar esse sistema de diálogo mesmo, de comunicação, não de informação, mas de formação e de comunicação, sabe? Porque saber é uma coisa, mas ser acolhido é outra. Acho que entra muito no que a Rita, né, que a gente estava conversando pré-live, né? Se você quiser falar um pouco, Rita, né, da segurança, desse estar das famílias. Eu vejo assim, pelo meu olhar com relação às famílias e aos sistemas familiares, né? O que que eu vejo? Eu vejo que tem uma gama enorme de tipos de famílias, né? Então você encontra as famílias mais rígidas, mais caladas, que não se comunicam mesmo, e isso pode ser também, normalmente da onde esses pais vieram, como é que eram os sistemas familiares desses pais, né? Muitas vezes foram pais novos, né? Com experiências que ainda não tinham tido, né? Com os próprios pais. Então a gente acaba repetindo com os nossos filhos, às vezes, os mesmos padrões que a gente reconhece como nos nossos padrões familiares. E quando você se casa e você tem um filho e você junta esses dois sistemas familiares, o seu e o do seu marido, né, do seu companheiro, o que que acontece? Será qual é que está valendo agora, né? É o meu ou é o dele? Ou é o nosso? Então, esses combinados também, né, se não forem bem feitos, acabam realmente dando esses conflitos na cabeça do pré-adolescente. Porque, veja bem, o nosso primeiro sistema, nosso primeiro vínculo é com a nossa família, né? Vamos pensar assim. Então, a gente é criança, a gente, para pertencer, para sobreviver, a gente acata, aceita, né? Aceita as crenças, a dinâmica da família. A gente é uma criança, então a gente precisa sobreviver. Para sobreviver, eu tenho que experienciar o que a minha família me diz que é o correto. E na outra ponta, a gente tem a vida adulta, né? Então, eu já tenho a minha cabeça, a minha formação, o meu sistema nervoso, né? Já está formado e tal. Esse limbo que fica no meio, que é o pré-adolescente, o adolescente, ele não sabe se ele fica e continua pertencendo, abaixando a cabeça, fazendo o que a família quer, ou se ele se arroja no direito, né? Se ele assume o direito de que, de repente, não é isso que eu estou vendo para mim é verdade. Ele está construindo uma identidade, né? E esses conflitos vão aparecer. Mas será que será que eu concordo mesmo que eu tenho que jantar todos os dias às 7h30 com a minha família naquele lugar da mesa, né? Por que que eu não posso sentar? Então, assim, existe essa família rígida e na outra ponta existe a família do laissez-faire. Tudo pode. Então, eu brinco assim, é como se fosse o portão da casa da gente. Como é que está esse portão? Ele está trancado? Ele está meio aberto? Ele está escancarado? Em casa pode tudo, a hora que quiser? Porque existem famílias assim, né? O caminho do meio é o melhor, mas até achar esse caminho do meio, como é difícil. Porque as contestações eles vão começar a contestar, sabe? Mas eu me identifico mais com a família da minha mãe, que lá era mais liberal, eu gosto mais. Ao passo que a família do meu pai, nossa, é muito rígida, eu nem gosto de ir na casa dos meus avós. Então, assim, o que eu vejo muito isso, e até nos atendimentos das constelações, esses conflitos entre pais e filhos, né? Muitas vezes entrando esses avós nessa família estendida, nesse núcleo familiar que passa a ser uma família estendida, né? Muitas vezes os adolescentes eles têm muito mais liberdade com o avô e com a avó de conversar, de se abrir, do que com os próprios pais, né? É frustrante, mas é melhor ter um adulto, né, para estar do lado desse adolescente nesse contexto que a gente está vivendo, do que não ter nenhum adulto familiar próximo que o ama.
Porque se ele não se sentir seguro dentro da família dele, com uma segurança emocional tal que o acate, que o aceite como ele é, que valide, que os familiares validem as suas questões, encarem ele como um processo de transição, que está passando num processo de transição, ele vai procurar essa segurança fora. É o que eu mais vejo, as mães que me procuram nas constelações se queixam disso. E, né? muitas vezes essa segurança fora não é a mais recomendada, né, Rita? E não é segurança, né? É uma isca, né? Vamos dizer assim. É uma isca. E nós sabemos, né, que nós somos seres relacionais. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Nosso cérebro precisa do cérebro do outro para experienciar relações, vínculos. Se eu não consigo encontrar essa relação e esse vínculo dentro da minha própria família, eu vou procurar fora. Né? Então, é isso, é onde mora o perigo, eu acho, né? É esse entendimento também, porque assim, são, como eu te falei, são muitas mudanças, né? E eu estou tentando entender tudo isso. O adolescente, ele fica tentando entender tudo isso. Ele precisa ter um espaço de fala, de escuta, de enxergar também esse pré-adolescente como esse ser que está construindo essa nova fase. É onde eu vejo muitas vezes a dificuldade das famílias, dos pais, né, de uma forma um pouco mais específica, às vezes até da família, né, uma família ampla também, de enxergar que não é mais criança, mas ao mesmo tempo ainda é, e dar espaço para que possa ser, né, e passar por essa transição. É aquela menina que muitas vezes está ali pintando a unha, maquiando, mas que ainda tem a boneca no quarto, né? Que ainda brinca ali com os bichinhos de pelúcia, mas daqui a pouco está fazendo dancinha no TikTok. Então, é uma experimentação direta, né? Então, se eu estou ali, enquanto família, observando, entendendo essa mudança, me preparando para essa mudança, porque os pais também precisam se preparar, né? Conseguindo esse canal de comunicação, né, conseguindo uma comunicação positiva, assertiva, né, tentando entender, mesmo que nos momentos que vai ter picos de estresse, mas mesmo picos de estresse, eu, enquanto adulto, consigo manejar isso, realmente facilita muito nessa construção que está sendo feita desse ser, dessa identidade, né, que ele mesmo ainda não está compreendendo. Tem, às vezes, adolescentes que chegam para mim, mas adolescentes também, irmã quer muito saber, mas nem eu sei, né? Nem eu sei o que eu estou sentindo, nem eu sei o que eu penso ainda direito. Né? Então, vem muito dessa construção mesmo, né? Dessa perda desse lugar também, que eu vejo os pais perdendo esse espaço, né? Então, o que o amigo diz, o que o colega diz, o que a influencer fala, muitas vezes ganha uma importância, uma prioridade. Isso às vezes machuca, frustra muito a família, né? Coisas que eram simples viram, na realidade, grandes desafios, às vezes, dentro de casa. E entra no confronto, entra no confronto, entra no confronto. É dói, porque machuca um lugar, é um espaço meu que também modifica, né? Enquanto pai, enquanto mãe, a gente também vai estar com essa adaptação desse espaço, desse lugar, dessa função. Mas eu preciso ser esse adulto com essa base, né? Para que esse adolescente possa se desenvolver. E se comunique, né, Andréia? Essa que você está falando é muito importante, porque, ó, essa dor do pai, desse adolescente para fora, o adolescente não tem essa visão. Não. Então, o quanto a comunicação, né, o que a gente até conversou, o quanto esse eixo da comunicação, ela realmente precisa nortear, porque é essa comunicação que vai fazendo a diferença. Eu adorei, Rita, o seu exemplo que você falou das famílias, né, porque na minha casa a gente tem famílias bem distintas, né, e o quanto a gente precisa moldar a nossa família, né, eu casei, depois de um tempo que eu fui ter minha filha, mas sim, ele vem com uma bagagem, eu venho com outra, isso,
o casal tem que se constituir para poder mostrar para esses filhos uma nova base. E o quanto isso é significativo. Eu adoro o caos, e aí minha filha odeia acordar cedo. Eu também não gosto, mas meu esposo também não gosta. E eu não suporto o mau humor dela de manhã. Então a gente... Tanto é que ela tá na escola à tarde. Eu falei, esquece. Se puder, nunca mais eu pôr essa menina na escola de manhã. Porque foi um caos o ano que ela ficou de manhã. E aí ela acordou cedo, porque ela tem as atividades de terapia que eu tenho que levar ela. Então tem um dia na semana que acorda mais cedo. E aí é um mau humor, meu Deus do céu. Aí ela vira pra mim e fala assim, eu puxei você. Eu falei, fui eu não. Aí, olha só, eu não. Falei, seu pai que é mal-humorado também de manhã, e ele que reclama. Eu não reclamo. Aí a gente foi no caminho, reclamando um do outro. E a menina lá no meio, né, dessas reclamações todas. Então, o quanto esse cotidiano do dia a dia, você falando, eu falei, putz, tô me reconhecendo aí. E a gente conseguir ter esse discernimento da virada de chave, que eu não tive, que eu vou falar pra ela, que ela é o que ela está criando, né? Não só cria de nós dois, não só cria, né, da nossa história, porque essa é a nossa tendência. Puxou fulano, puxou ciclano. Ah, isso não é de mim, isso é de não sei. Mas sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É essa escuta. Eles precisam ser, mas é uma escuta genuína, sabe? Não é assim, mas eu fico com eu fico com meu filho. Eu fico. Eu fico com meu filho. Eu espero só um pouquinho, lindo. Peraí, que a mamãe só tá vendo, sabe? Então, assim, eu tenho atendimentos aqui de mães que falam, mas eu fico com meu filho. Mas como é que você está? Como é que é essa sua presença com ele? Porque é isso, né? É desafiante, é desafiador, mas a gente tem que ter a presença ativa. Assim como a escuta é ativa, o que é uma escuta ativa? Não é ouvir, né? Porque a gente ouve passarinho, a gente ouve bomba, a gente ouve... Isso é ouvir. Escutar é criar uma conexão cérebro com cérebro que vão mudar as experiências, né? E vão confirmar que você é o apoio, você pode ser o apoio. Isso é escuta. E os adolescentes, pré-adolescentes, precisam ser escutados, né? Então, assim, eu vejo muito essa coisa. Não, mas eu tô sempre, eles ficam... Tô em casa, mas você tá em casa fazendo o quê? Tire meia hora para sentar e escutar. Mas assim, como é que foi na escola? Foi bom. Não é isso, sabe? É sentir mesmo o que eles estão querendo dizer, né? É esse sentimento. E validar essas sensações. Porque as crianças são né? Elas são sociomotoras, né? Elas não adianta você falar, elas vão sentir. Esses Né? eu ouvi, Rita, eu achei bem interessante. Uma psicóloga comentando, né? Experimente entrar no quarto do teu filho e não falar nada. Exatamente. Ficar um tempo em silêncio, só observando. E normalmente eu entro e pergunto, né? Eu sempre entro, pergunto, falo alguma coisa. E eu achei assim alguma coisa, né? A dinâmica muito interessante. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Posso ir soltando e vocês aí vão falando? Deve ser de um adolescente, né? Meus pais são separados, não se entendem. O que eu faço? Você não tem que fazer nada, porque o problema é dos dois. Não é? Eu sou bem curta e grossa, viu? Porque eu acho assim, problema de adulto, quem a resolve é adulto. Eles nunca vão deixar de ser o seu pai e a sua mãe. Eles apenas deixaram de ser um casal. Então, as questões deles são deles, né? E entrar no meio de briga de adulto, criança e adolescente, não tem capacidade e nem necessidade, não é? Eu assim, não sou psicóloga, mas eu entendo a vida
como essa. A conjugalidade não tem nada a ver com a parentalidade. São coisas completamente diferentes. Eu concordo, viu, Rita? Agora, infelizmente, não sei se é o caso aí da pessoa que fez a pergunta, muitas vezes os pais fazem essa mistura, né? Então fica, às vezes, realmente muito difícil para o adolescente lidar com essas diferenças e com esses conflitos, porque muitas vezes os pais, né, aí dentro da sua imaturidade emocional, dentro da sua realidade sistêmica, enfim, eles usam muitas vezes a criança, principalmente o adolescente, né, para às vezes massa de manobra, né? Para ficar, para alfinetar, enfim, fica nesse movimento. E aí, assim, seria muito interessante que esse adolescente pudesse ter um espaço, né, para poder falar sobre isso, para também aprender a se posicionar e para aí sim fazer esse movimento de entender, né, o que é dele, o que é dos pais, mas realmente aí precisaria de uma ajuda para fazer, ter um acompanhamento, né, para poder entender um pouco desse movimento, de fazer, como fazer. E se hoje esse adolescente não está nesse acompanhamento, é importante ele se posicionar dentro dele. Quem eu sou aqui nessa história? Sim. Eu sou o adolescente, né? Então, eu sou o menor diante desse pai e dessa mãe. Esse conflito é dos dois. Então, uma frase que eu vou te falar, que não é um adolescente, mas é uma jovem adulta dos seus 30 e poucos anos, que viveu, né? Minha cliente viveu uma vida no meio dessa relação, até que esse pai se afasta e esse pai volta. E esse pai volta e ainda continua no conflito com essa ex. E mesmo com a filha adulta. E aí, o que eu empodero ela? A filha. Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu sou a filha, você é meu pai, ela é minha mãe, e eu não tenho que ficar no lado de ninguém. Porque os dois são meus pais. Então, é uma forma de você conseguir, o adolescente conseguir sair do meio dessa relação, dessa separação. Porque quem se separou foi o casal. E a gente faz outra live, né, Andréia? Para falar dos casais. Né? Porque aí é o casal que separou. Né? Os pais continuam sendo pais. E aí, como falou, não tem necessidade. Né? Tá certíssima, Rita. Não tem necessidade. E isso vai fazer com que ele possa seguir um dia de cada vez, porque isso vai puxar ele, né? Que vira e mexe, esses pais, infelizmente, ainda não estão dando conta dessa relação, vai puxar ele para isso, ele, pufit, escapa, né? Então, quando ele cria essa consciência, quando ele traz isso de um outro lugar, ele consegue seguir esse caminho sem precisar entrar toda vez, né, que isso acontecer. Sim. Espero que tenha ajudado aí, Ariane. Tem outra pergunta? Né? Olhe para a tua vida, para os teus estudos, para a tua escola, para o teu quarto, para as tuas coisas. Foque o teu olhar no teu entorno, né? Nos teus amigos, né? Tire esse olhar dessa briga, desse não se entender dos pais, né? É isso. Eu complemento. Agora, tem uma pergunta aqui: como a constelação pode ajudar, Rita? Como a constelação pode ajudar as famílias, os pré-adolescentes e os adolescentes em crise? Eu não faço constelação com crianças e nem com adolescentes até os 16, 17 anos, né? Porque é preciso ter um pouquinho de consciência, no mínimo, de consciência quase adulta, vamos dizer assim, porque a gente sabe que até 25 anos a gente não tem o sistema nervoso, a estrutura ainda madura, completa, mas enfim, a gente pode trabalhar com esses pais, né? De que maneira a gente pode trabalhar com esses pais? Quem são vocês? Quais os sistemas
quais são os seus sistemas de origem, da onde vocês vieram. A gente faz, eu trabalho com um pequeno questionário e eu vou, quando vem para mim, quando um cliente vem para mim e ele começa a responder esse questionário, eles já vão se dando conta, né, do que está acontecendo por trás daquelas respostas, eles já vão vislumbrando algumas questões relacionais, de vínculo, né, de lealdade com algum sistema, com alguns membros do sistema familiar. Então, a constelação é uma ferramenta, é uma abordagem que ela traz algumas coisas que estão ocultas no sistema familiar, né, e que a gente não consegue ver, e com a constelação ela não aparece. Aparece de que maneira, né? Pela própria, o campo mostra, né? O campo que eu chamo, assim, quem nunca viu uma constelação, fica difícil explicar, né? Mas eu vou me ater na constelação individual. Eu trabalho com bonecos, né? Numa prancha redonda, colocando, né, os membros da família, os quais ele acha que tem alguma coisa a ver com aquela queixa que ele me traz, né? Então, se a queixa é com o filho, ou se a queixa é com o pai, com a mãe, ele vai colocando, e esses bonecos, eles vão se configurando como se fosse uma fotografia, né? Naquele momento, como é que ele está vendo. Então, o que eu posso dizer? Como é que ela pode ajudar? Com uma tomada de consciência, com uma ampliação da consciência, com uma imagem que ele está vendo ali no campo, né, com aqueles bonecos, os insights vão aparecer, né? Eles aparecem de uma forma, às vezes, sutil e às vezes surpreendente. Nossa, por que esse bonequinho está virado lá para fora? Por que caiu? Por que não caiu? O próprio cliente, ele vai se dando conta das coisas que estão acontecendo no sistema familiar dele, nos relacionamentos e nos vínculos, né? Os quais ele está inserido ali, no contexto onde ele está inserido. Então, eu vejo que é uma ferramenta que ela pode, de repente, num atendimento, né, ser um suporte para um futuro atendimento na terapia normal, na terapia usual, né? Com o psicólogo, com o psicoterapeuta. Então, ele pode ser, sim, um input, pode ser uma coisinha a mais. Olha, eu vi isso na constelação, faz sentido? Será que é por isso que eu estou me relacionando assim? Será que porque eu vi isso da minha avó, da minha bisavó? Sabe, as coisas acontecem como não é mágica, não é religião, não tem nada a ver, né? Mas existe sim uma ampliação na consciência e os insights podem acontecer, né? Normalmente acontecem. Pode acontecer uma solução, agora eu entendi. Ou pode ser, olha, eu ainda não entendi, vou levar isso para minha terapia. Então, assim, eu fico muito à vontade de dizer que a constelação, ela é uma ferramenta terapêutica, né, de suporte para uma terapia, né? Pode ser um suporte para uma terapia individual, né? E as coisas acontecem, né? Você consegue ver os elementos ali se conectando, né? Os bonecos se conectando pelas tuas mãos e pela tua percepção, né? No campo. E aí pode vir, então, esse insight, essa sua descoberta ou a solução para sua queixa, para sua questão. Eu, como psicóloga sistêmica que sou, e reconheço como a Andréia, né, que nós somos, né, colegas de terapia familiar sistêmica, mas eu tenho a formação da constelação antes da terapeuta familiar. Reconheço esse jovem, essa criança, não só ela, os meus atendimentos com a criança não é só com ela, é com a família. E uma das ferramentas de uso é sim a constelação,
Ela é uma ferramenta que ela traz sim empoderamento e dependendo de como é o caminhar dessa carruagem, desses atendimentos, dessas conexões que a gente vai formando num processo terapêutico, eu posso indicar, né, a constelação. Como eu gosto muito das falas sistêmicas e do olhar sistêmico dessa filosofia de ser, eu oriento meu cliente nesse caminhar. Então, eu tenho alguns causos, né, de um menininho de 5 anos, de falar que a mãe era grande e ou que a mãe era pequena e ele era grande. E aí, antes de finalizar o atendimento, eu coloco a mãe dentro do atendimento e eu falo, agora, a mamãe é pequena e você que é o grande? Sim, é. E quantos anos você tem? 5. E a mamãe? 1. Ele já sabia que era menor, né? Aí eu falo, tá bom. Então vamos pegar a mamãe no colo? Você tá falando que a mamãe, ela não é maior que você é maior que a mamãe. E aí ele tenta pegar essa mãe no colo, né? Então ele tenta fazer esse caminho. E aí eu uso algumas frases simples ali, né? Da mãe falar para ele, eu sou a mãe, eu sou a grande, você veio depois, né? Uma pequenas frases que não é a constelação, são, né? Esse momento de trazer esse nível de consciência e o quanto isso vai ampliando e vai expandindo, como você mesmo falou, que é essa expansão da consciência. Então eu vejo o quanto isso vai expandindo dentro do atendimento, vai expandindo esse jovem. Como eu já fiz uma constelação à parte de uma cliente adolescente de 15 anos, também concordo que com a Rita, crianças menores não participam de constelação, a constelação é feita com os pais, né? Estão ali disponíveis para. E um jovem adolescente, eu preciso acompanhar em terapia. Se eu sentir que ele tem consciência para, sim. Se não, é só os pais. Né? Por quê? Porque, como a Rita colocou, nossos filhos, né, as crianças, carregam as nossas dores. Tá, mas esse exemplo bobo que eu falei, eu puxei você. De não ser mal-humorada de manhã porque tá com sono. Então, se uma coisa desse tamanhinho eles carregam, imagina as outras dores que não estão sendo faladas. Então, é muito pesado para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, a gente precisa estar no adulto e fazer a nossa parte, quanto pai, quanto mãe, para olhar. E eu brinco que o calcanhar do Aquiles do pai e de uma mãe é falar que o filho está carregando algo muito pesado. E que se eles olharem, se eles se transformarem, eles vão conseguir ajudar esses filhos. E funciona, como eu brinco, né? Funciona. Para aquele pai, para aquela mãe que está disposto, funciona olhar de um outro lugar, né? Sim. Olhar para sua história, para sua família, de um outro lugar, para que as próximas gerações fiquem cada vez mais leve, né? Porque né, como a gente falou lá no início, né, da comunicação. Então, como que era a comunicação da minha mãe? Não existia. Sim. A minha mãe nasceu na década de 50, no sertão do Nordeste. Imagina que meu avô e minha avó teve comunicação, né? Comigo foi um pouco mais rígido. Era dar aquela olhadinha, né, de lado e descia cacete. Deixa minha mãe ouvindo. Vai falar que não batia, não. Tá aí. Descia o cacete. E com essa geração? Imagina, eu não posso nem bater, né? Se bater, presa. Que eles já falam, né? Sim. Vou chamar, fala assim. Então, o quanto as gerações foram modificando e estão encontrando novos caminhos de se comunicar, e a gente precisa encontrar esse eixo, encontrar essa oportunidade de ensinar para as nossas crianças e também aprender com eles e também aprender um novo olhar, né? Por isso que é o quanto é uma troca. As crianças também têm que ensinar a gente. Mas para isso e precisa estar disposto, né, André? Para isso faz questão estar disposto. Esse delay aí que você falou foi ótimo, Yane, porque é o que acontece muito, assim. Muitas vezes eu não quero reproduzir, né?
Mas ao mesmo tempo eu vou para onde? Porque eu não vivi outra coisa, senão, né, bastava olhar, às vezes, né? Meu pai bastava olhar, assim. Então, mas como eu lido agora com o meu filho? Então, eu tenho, às vezes, aquele que reproduz, porque eu não sei fazer outra coisa, a não ser que eu aprendi, deu certo, e eu sobrevivi, entra naquela frase, né? De eu sobrevivi, ou então eu vou às vezes pro oposto. E aí eu entro, como a Rita falou, abro a porta, encaro a porta, né? E vou pro oposto, porque eu não quero nada daquilo que eu vivi, aí eu vou pro extremo oposto daquilo que eu vivi, e aí eu deixo a coisa também correr solta e não sei, não me posiciono, não me coloco como adulto da relação, né? Enfim. Então, assim, é difícil, não é fácil, né? Mas é um movimento onde eu preciso estar disposto a aprender, né? Eu vejo hoje uma busca muito grande pela orientação parental, sabe? Isso me dá uma alegria muito grande. Famílias que às vezes chegam muito. Olha, eu fui criada de um jeito, como a Rita falou, fui criada de um jeito, né? Você trouxe a sua experiência de vida, meu marido foi criado de outra, a gente não sabe como é que a gente vai fazer isso, né? Uhum. E aí a gente vai olhar para esses dois sistemas, a gente vai tentar entender, né, como é que eles entendem determinadas situações, para poder juntos, aí sim, fortalecidos, né, trazer para esse pré-adolescente, para esse adolescente, uma estratégia, uma trajetória, uma linha de pensamento, né, para não ficar essa guerrilha, porque você vê aí os pais separados, mas muitas vezes os pais não estão separados, mas fica um jogo, né, de batata quente, ou às vezes ela vai ser assim, vai ser assado, um faz, o outro desfaz, e causa um impacto enorme para esse pré-adolescente, para esse adolescente, que muitas vezes não sabe como lidar, e aí às vezes entra numa rede de manipulação, se torna grande diante desses pais, porque acaba, já que eu não tenho orientação, eu vou aqui fazer do meu jeito. Então, às vezes a família vira um caos, né, por falta de comunicação, de diálogo, de direcionamento. Então, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu penso sim, você pensa, sabe, como é que a gente vai achar aqui o nosso jeito, né? E a orientação parental, ela tem muito a ajudar nisso. Hoje eu vejo muitos pais procurando nesse sentido de vamos sentar aqui e vamos conversar. Ainda tem muitas barreiras, porque muitos entendem como, eu vou procurar um terceiro para dizer o que eu tenho que fazer, e na realidade, né, esse psicólogo, esse orientador parental não vai chegar e vai dizer se vai fazer assim, não tem manual, vai fazer assim, vai fazer assado, mas vai fazer essa escuta, vai entender esses dois sistemas, vai entender essa parentalidade, né, as forças, as vulnerabilidades, e vai promover esse diálogo entre esse casal, entre esses pais, né, para que eles possam chegar fortalecidos diante desses filhos, né, dando o nome que eles acreditam que precisam ser dados. O que eu vejo assim um pouco pela constelação é assim, cada um de nós dentro da família, nós temos o nosso lugar de força, né? Sim. E esse lugar de força pai, mãe é mãe, primeiro filho é o primeiro filho, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro, e assim por diante, não é? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E se você não está no seu lugar de força, você não consegue fluir. Isso acontece, e a gente vê muito isso, eu vejo muito isso nas constelações, né? A gente precisa encontrar o nosso lugar de força. Sim. Se de filho, se de pai, se de esposa, marido, mulher, enfim, para fluir. Se você não está no seu lugar, né, na família, não vai fluir. Você não vai conseguir também ajudar ninguém, né? Você não vai conseguir ser o apoio, você não vai conseguir ser a voz, ser o ouvido, porque você não está no seu lugar. Então, estar no lugar de adulto na relação, né, e dizer, eu vou te escutar como mãe,
não é como amiguinha. Eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho. Eu vejo que a gente tem que ser o melhor amigo no adulto. É o melhor amigo adulto que o seu filho pode ter. Porque se você não for o melhor amigo adulto que o seu filho pode ter, vai ter algum adulto que vai querer ser o melhor amigo do seu esse lugar, não é? Ocupar esse lugar. Então, eu acho importante essa visão de cada um no seu lugar de força. Gostei muito do melhor amigo adulto. O melhor Amigo adulto e maduro. Ó, tem outra pergunta. Quando o adolescente não escuta? Não? Escuta. E quando o adolescente... Porque quando o adolescente não escuta, tem o porquê dele não escutar, né? Então, como esse pai, como essa mãe está falando, né? O que é que está falando? Como essa comunicação, né? O que é que está sendo dito? O que é que ele não escuta, né? Então, assim, tem uma comunicação aí, tem dois falando. Para ele escutar, alguém tem que estar falando. Que lugar, né? Aí falando do lugar, que lugar é esse que eu estou falando, né? E como é que essa voz foi construída ao longo do processo, né? Então, era uma criança que escutava e o adolescente agora não escuta de jeito nenhum. Como é que é esse vínculo? Como é que é essa conexão? Como é essa construção dessa autoridade? Gente, os pais hoje estão com um medo tão grande desse trabalho. A autoridade, né? Assim, como assim autoridade, né? Então, é aquela coisa de muitas vezes eu ir para o oposto, né? Então, não estou falando de ser autoritário, nem rígido, nem, né? Mas eu estou falando de estar nesse lugar, nessa potência, né, Rita? Do adulto, que é a autoridade, sim, né? Então, como é que eu falo? Como é que está sendo, o que é que está sendo dito? Aí eu vou tentar entender por que esse aluno, ó, por que esse adolescente não está escutando, né? Como está sendo dito? Eu penso e qual é a comunicação velada aí, né? Porque a comunicação verbal, né? Exatamente. Isso também é uma comunicação. Tal, e como? Pesadíssimo às vezes, né? Inclusive. Então, o que é que está comunicando? Então, isso é interessante, que vem até com uma dor da cliente dessa semana, né? Dessa transição que eu falei, né? Do filho que fazia coisas pro Dia das Mães e de repente para. E aí ela fala sobre a expectativa que ela criou para ele, o que ela gostaria de ter tido, né? Depois, aí ele fala, poxa, mãe, agora eu tô me sentindo mal, mas calma aí, eu fiz, ó, tá vendo? A senhora não vê, mas eu postei aqui. Que você é a mulher da minha vida, que é o seu dia. Então, o quanto começar essa comunicação e essa fala, e eu empoderei ela nesse sentido, não é jogar as frustrações em cima do filho, mas é dizer né? Então, esse é um dos princípios da comunicação não violenta, de você ter um sentimento frente àquela situação. Porque a nossa tendência é o dedinho apontado. Isso. A nossa tendência é julgar, é dizer, né? É falar, né? E a minha só tem 11, gente. Então, eu não sei até que ponto eu fico mesmo. Estou aqui como mãe também, né? Até que ponto eu posso... Até que ponto eu posso não soltar? Porque tem essa coisa, né? Vai pra vida, né? Escuta, você tem que cuidar dos seus estudos. Ela chegou dizendo que tirou a nota máxima no trabalho, né? E contou das amigas, e contou como foi, e queria me contar tudo que ela gravou. Ela gravou o que ela tinha. E aí, ao olhar ela, eu ficava voltando para minha jovem adolescente, que ficou mais de 2 semanas para fazer o primeiro trabalho da faculdade. Para o meu marido, que no primeiro trabalho de faculdade travou. Ele não conseguia falar. O professor deu uma outra chance para ele. E a minha filha, com 11 anos, gravou rapidamente a fala dela. Ajudou a amiguinha, porque ela não gravou a fala da amiguinha. Mas acho que na próxima ela vai gravar dela e gravar.
E eu falo, uau, deu certo. Isso. Eu queria... E aí eu estava insistindo com ela que ela tinha que ficar a todo momento estudando. Por quê? Porque eu precisava disso. Então, olha só, gente, esse exemplo é tudo isso que a gente está falando. Né? A gente precisa a todo momento trazer essa expansão da mente para que a gente consiga trazer um novo olhar. Sim. Sim. Eu queria só fazer uma complementação no que a Andréa falou, a coisa do não escutar, né? Meu filho não escuta. Eu acho que tem duas coisas importantes, né? Sobre a prosódia, quer dizer, como é que está o meu tom de voz, né? Como é que eu estou falando com esse adolescente. E a outra coisa, o que ele está sentindo quando eu estou falando ou não estou falando, né? Porque aquilo que a gente estava comentando, o sentir, a sensação corporal, a sensação... Bom, hoje o que mais a gente vê é adolescente com fone de ouvido, né? Na verdade, eles querem escutar não nada fora, né? Eles não querem absorver nada que venha dos pais, no sentido de que mais uma bronca, mais um... Você está vestido com essa roupa, é para ficar com essa? Que modos é esse na mesa? Porque são muitas críticas, né? Muitas críticas. E eles não conseguem entender que são críticas de amor, né? E que vem com uma dor também aí, né? A gente precisa entender isso, né? Que as nossas críticas são críticas que a gente está achando que é o melhor que a gente pode oferecer para aquela criança, para aquele adolescente, não é? E eles veem como críticas, não gostam de mim, não é a maneira como eu estou me vestindo, é de mim, né? Eles não estão falando da minha blusa, é de mim, né? Então, assim, mostrar que, que você não precisa criticar e nem elogiar a criança e o adolescente, e sim a postura que ele toma diante das coisas que ele faz, né? Então, eu acho que isso é uma grande virada de chave, é assim, nossa, como você tá lindo. Não, você é lindo, né? Você não está lindo, você vai ser sempre lindo, vestindo azul, amarelo, né? Short curto, short pequeno, short grande, tênis. Só que assim, há ocasiões, né, que você precisa estar dessa ou daquela maneira por uma questão de pudor, né, de estar dentro do ambiente onde você tá inserido, né? Mas eles não veem isso, eles veem como uma reprovação deles, não como uma reprovação daquilo que eles estão fazendo. Então, às vezes, essa escuta, eu não quero escutar, porque é mais uma crítica, é mais uma prosódia estampida, né? Então, falar com um tom de voz mais, né, mais calmo, genuíno, sem fingimento, não é? Eu sou uma pessoa mais estourada, mais extrovertida. Se eu começar a falar assim, vai todo, né? Não é genuíno meu. Mas eu posso mudar isso, eu posso lapidar a minha maneira de conversar com essa criança, com esse adolescente. É isso. Faz de essa consciência, né? Trazer esse movimento de vida. Eu acho que essas dicas, esse bate-papo que a gente está fazendo é para trazer isso para as pessoas. Sim, a se conectarem. Antes que seja tarde. Sim. Eu acho que esse é o objetivo. Seja tarde, minha gente. Fazer isso antes que seja tarde. E pare de ter chicotinho nas costas, porque a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Isso. Então, a gente pode melhorar cada vez mais com mais consciência. Eu acho que esse é o passo, esse é o objetivo maior aí da gente estar aqui, de se propor a trazer orientação, de expor do nosso tempo.
para que vocês possam cada vez mais estar mais conectados. Mas antes de encerrar, ainda tem mais 2 perguntas aqui. Bora lá. Tá maravilhoso e ficaria horas, né? Mas só mais 2 perguntas. Tá ok. Quais sinais são preocupantes no adolescente? Ou no pré-adolescente? Mas quais sinais, na visão de vocês, são preocupantes? Isolamento é algo que a gente tem que ficar muito atentos, né? Assim, se afastar, se fechar, trancar a porta, né? Alguns trancam a porta à chave. É importante. O excesso de telas, gente, é uma coisa que eu acho que virou batido, clichê e tudo mais, mas é isso, né? Eu sou adepta daquelas que tem que ter atenção mesmo, tem que ter cuidado, tem que ter app, né? Hoje a gente tem vários apps de controle parental, tem que ter controle parental, né? Muita atenção à idade que você entrega o celular para o filho, e muita atenção do que ele consegue acessar, do que ele tem. Mas não tem como ter controle. Tem como ter controle, tem apps muito sofisticados hoje, que tem que ter controle, sim, né? Tem que ter atenção, sim. Hoje hoje já não mais só hoje, há algum tempo, né? Mas os acessos são muito complexos, assim, as crianças têm acesso a muita coisa, né? Então tem que ficar muito atento a jogos, aos contatos, sabe? Assim, tem que abrir esse canal de comunicação, tem que frequentar o quarto do filho, né? Como a Ariane falou, sem apontar, sem julgar, sabe? Deita na cama, conversa com ele, faz essa escuta. Eu atendo muito pré-adolescentes, como eu coloquei, e às vezes quando eu faço a primeira entrevista com os pais, eu vejo a desconexão disso, assim. Geralmente eu pergunto, né? Assim, tem crianças de 10, 11 que ainda brinca, tem crianças de 10, 11 que não, que gosta mais de conversar, e aí eu proponho alguns, né? Trago alguns recursos, mas assim, muitas vezes eu sempre pergunto o que é que ele gosta, o que é que ela gosta, né? Assim, até para que eu possa também já pensar nos recursos. Não, só fica no YouTube. Não, só faz jogar videogame. Não tem assim um jogo de tabuleiro, joga tem alguma coisa. Não, né? Não gosto disso, não. Bom, aí eu começo com a criança. E a criança ama jogos de tabuleiro. E a criança joga no todo, sabe? Assim, joga bola, monta quebra-cabeça, propõe uma série de coisas que eu digo, gente, os pais não conhecem essa criança, né? Não estão acessando, não estão conseguindo acessar, né? Então, assim, criança super criativa, criança que desenha super bem, que os pais não sabem. Ai, fala, pô, nunca me mostrou um desenho. Entende? Então, assim, tem que estar conectado. Então, isolamento, o excesso de tela, como a Rita falou, o fone no ouvido o tempo inteiro, essa desconexão com o ambiente, né? Eu não frequento o ambiente da casa, seja casa grande ou pequena, mas eu não estou ali, eu estou isolado ali, ou no meu quarto, ou num escritório, né? Dependendo. Então, isso são coisas que precisam ficar como alerta de que está havendo uma desconexão, desculpa, está havendo um distanciamento, né? Eu vou trazer aqui uma cena que, assim, para mim, foi muito forte na série Adolescência, que foi a última cena, na realidade, do último episódio, quando o pai entra no quarto do filho, né? Antes ele tem uma conversa com a esposa sobre justamente essa questão da responsabilidade, e eles rememoram algumas coisas, como se tentassem entender onde foi que eu perdi o meu filho, né? Assim, a sensação foi, onde foi que eu perdi o meu filho? E aí eles começam a lembrar de um pai que jogava videogame, né, com ele desenhava na cozinha da casa, não era lá no quarto trancado, era na cozinha, conversando com a mãe, desenhando, né? E aí o pai começou a trabalhar muito, e a mãe também com as demandas, né, que obviamente tem. E aí a mãe começou a dizer que de repente ele se trancava no quarto, e lá passava horas, e via ele de madrugada porque ele via a luz, entende? Mas ao mesmo tempo não conseguiu conectar de novo, né? Não conseguiu. E aí, assim, é muito forte a cena que ele entra, né? Que ele
revisita o quarto do filho e se abraça com o ursinho, né? E cobre o ursinho, assim, para mim foi um momento assim muito de eu tive ele ali, em algum momento eu perdi. Então, muito cuidado com isolamento, com tela, com fone de ouvido, com essa desconexão, né, dessa vida, né, não como a mesa, muitas vezes come no quarto, gente, almoça no quarto, janta no quarto, né? Então, muita atenção com esses movimentos, porque a gente entra num discurso de que é isso mesmo, é a fase, o filho do meu amigo também é assim, mas na realidade só causa mais distanciamento. E a palavra que fica na realidade é vínculo, tem que construir um vínculo, né? Eu só complementaria também, às vezes acontecem algumas mudanças de humor, né, repentinas, né? Então, aquela criança que sempre foi bem na escola, sempre acompanhou e daqui a pouco não quer mais ir para a escola, porque tem toda uma transformação física também. Hoje a gente tem muito bullying, não é? Então, ouvir e entender e sentir aonde está pegando, sabe? O que está pegando, sabe? Então, eu acho que isso é importante também. Essa alteração de humor, né? O isolamento, essas questões. Não querer ir para a escola, né, Rita? Também essa questão de, às vezes, passa mal, vomita antes de ir para a escola, tem que estar muito atento, porque hoje realmente, assim, o bullying é algo muito, muito presente, gente, nas escolas, né? Sim. Essa é uma mudança física, principalmente para as meninas, né? Assim, eu digo que tem uma disparidade, assim. Tem aquelas que botam corpo, né? E já tem, às vezes, a primeira menstruação bem cedo, já tem todo esse movimento, mesmo de crescimento, de altura. E aí, enquanto tem aqueles que são bem pequenos, então, essas diferenças, né, nessa faixa etária mesmo, entre os 10, mais ou menos, e os 13, às vezes é muito grande. Uns desenvolvem muito rápido e é uma grande questão, e outros praticamente não desenvolvem nada, só vão, né, vivenciar isso mais na frente. E também vira uma grande questão. E realmente a empatia e a solidariedade estão escassas, assim, as crianças gostam de às vezes, realmente fixar naquilo que é ponto de vulnerabilidade, né, e aí é algo que a gente tem que ficar muito atento, infelizmente. E pensando nas situações em que já está instalado um adoecimento, né, já tem um sofrimento maior, precisa ficar atento a esse jovem que já está em todo esse caminho, né? E que também começa a usar só roupa de manga para ver se está gostando, né? Porque às vezes não quer que você entre no quarto, não quer que você entre no banheiro, não quer que veja sem porque tá tendo marcas no corpo. Sim. A fala, sim. O que sobra quando, né? E às vezes acha que é bobagem, mas não é bobagem. Sim. Então, os indícios de que há algo muito, né, mais sofrido. O que a gente está tentando trazer é trazer mesmo esses jovens para um outro lugar. Sim. E aí eu digo os jovens, os pais também, né? Porque a gente vai ter uma live só de tecnologia, mas o quanto a gente também vai ter que aprender a puxar, ou como a Andrea fazer essa proposta de jogos, eu também faço a proposta dos irem jogar com né? Isso. Aqui. Isso. Fez aquela psicologia clássica, traz essa família. E eu falo que essa família fazer isso em casa, né? Ter esses momentos de jogos, né? Sair um pouco das telas também só da TV, só de filme, e também propor esse caminho, porque você precisa construir, né? Então, a construção, acho que esse é o objetivo que a gente está tentando mostrar. E muitas vezes, se essa construção não ocorreu, como recuperar, né? Como fazer? Tentando, trazendo, né? Conversas, se modificando, para que possa, no aqui agora, fazer a diferença. Tem um movimento, Joy, também, que é muito interessante, que eu vejo, assim, essa questão das telas, a dificuldade dos pais de sair das telas, né? Seja por muito, que às vezes vem aquela questão, mas é trabalho, porque é trabalho. Eu entendo que é trabalho, mas se eu não consigo desligar,
né? Como é que eu também vou exigir desse adolescente? Então, às vezes eu tiro, tá, só tem tanto de tempo, né? 1 hora, 2 horas, beleza, é isso mesmo. Mas eu tiro, e aí essa criança, esse adolescente está dentro de casa e vai fazer o quê, né? E aí eu vou maratonar uma série, eu vou, né, jogar tigrinho, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa também na tela. Entende? Assim, acaba que, lógico que eu não estou colocando aqui numa situação de igual, não estou colocando, mas é preciso também ter, como a Rita falou mais cedo, essa presença, essa escutativa, né? Entender um pouco e dar espaço para ele falar das questões dele. Às vezes a gente acha tudo muito besteira, às vezes a gente tem, né, tanto boleto para pagar, tanta coisa. Isso não é nem problema, não. Isso não é problema para você, isso não é problema, não. O problema tenho eu. Eu já escutei para dizer isso, entende? Então, assim, é um problema. O coleguinha da escola que brigou, que não sei o quê, ele quer falar sobre isso. Quando a gente abre o espaço da clínica, é tão interessante. Tem adolescente que senta no sofá, vai contar a semana toda, né? Como é que foi, como é que não foi, na escola, e não sei o quê, e pererei, parará. Tem uma que é muito interessante, que ela deita no sofá, quase um divã. Ela deita no sofá e ela fala. É impressionante a necessidade de fala. Gente, ela não está conseguindo falar em casa. Porque é uma necessidade de fala, e é fala do dia a dia. De como foi o sono, de não conseguiu dormir, da prova, da nota, da... Às vezes é tanta coisa que ela... Já acabou o tempo, mas eu tinha tanta mais coisa para falar. Tinha tanta mais coisa para falar, né? Eu me reuni um dia desse com os pais, né? Assim, abra um espaço para ela falar. Ela está precisando... São só os 3, é filha única. Então, precisa falar. Ser escutada, genuinamente escutada, né? Esse tempo de qualidade, estar junto Isso. Mas não a quantidade do tempo, mas é esse tempo de qualidade. Isso. Né? Eu lembro que eu, mãe jovem, com a minha filha pequena, me cobrava muito, porque bom, a Ariane sabe que eu falo que parece ser uma culpa eterna, né, da mãe, da vinga, de papel materno carrega uma culpa. E eu lembro que eu me falava para mim, fique com tempo de qualidade. Você não tem tempo, você é uma mãe que trabalha, Sim. mas fique com tempo de qualidade. Então, eu sempre me policiava neste olhar, né, de fazer esse movimento de tempo de qualidade. Seria ideal, minha filha, nos primeiros anos, meses, nos primeiros anos de vida, a mãe ali? Sim, mas não era a minha opção. Não foi. Então, o que eu posso ter? Tempo de qualidade com ela. Então, acho que essa talvez seja uma resposta aí, Ariane, nessa questão. Tem mais vocês acabaram respondendo a outra também. Então, não tem mais perguntas aqui. Não sei se quem está participando tem alguma pergunta para fazer, mas das que eu recebi aqui. Nossa, eu estou assim, com a... Muito bom estar com vocês. Que bom estar aqui. Muito bom mesmo. Obrigada por essa doação do tempo, né? Doação de saberes. Eu acho que é realmente um trabalho, além da gente estar estudando todos esses movimentos, também é um espaço da gente estar tentando pescar, né? Pescar diálogos, né? Pescar reconexões, pescar novos espaços, né? Possíveis dentro dessas casas, né? Dentro desses quartos, né? Dentro dessas famílias. E essa live possa chegar onde tem que estar. Obrigada, viu, Rita? Obrigada. Gina, obrigada, Ariane. Obrigada, Jane. Obrigada, Andréia. É uma troca, né? É sempre uma troca. Eu falo sempre isso, né? Os nossos cérebros, eles precisam dessa sinapse social, né? Para a gente sempre experienciar coisas novas, absorver, ver o que valeu, né? Mesmo que não tenha sido totalmente compreendido, mas pelo menos refletir, sabe? Eu acho que vale como uma reflexão, não é?
Acredito Muito obrigada. que estamos aí objetivo e que eu possa gravar essa live e ela ficar salva para Ai, mais vai pessoas salvar. e que a audiência de todas nós se interessar, siga as meninas, siga também, né? Uma seguindo aqui a outra, cada uma tem o seu conteúdo de uma forma semelhante, mas um pouco diferente. Então, absorvam a qualidade que existe na rede da internet, não só coisas de passar a mente para esquecer os problemas, porque não vão embora. Só naquele período que você está querendo. Então, venha participar desses conteúdos de expansão da consciência. Encaminhe as pessoas que você sabe que vai fazer sentido, que está passando por algo e que vai ajudar essas formas que cada uma trouxe aqui. Então, muito obrigada, gente. Uma ótima noite. Boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite, Jane e Ariane. Obrigada aí. Eu acho que foi uma troca assim, maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.